O eu e o ego parecem duas forças contrárias. Você já percebeu? Habitam ao mesmo tempo o mesmo local em sua mente. Como se fossem duas pessoas que têm vivido em você por toda a sua vida. Uma força é o eu e a outra o ego. O eu está escondido, cuja silenciosa voz da sabedoria você somente ouve ou repara raramente. O ego é aquele tagarela, exigente, histérico e calculista. Lembre-se sempre, você revela em si mesmo o seu próprio guia sábio. O ego é o eu ideal. É desenvolvido pela sociedade, está contaminado de vícios, atitudes erradas, tem a ver com aquela opinião dos outros sobre nós. O ego limita-nos, pois contém as crenças, os preconceitos, as regras instituídas e limitantes. É como se fosse o sinal vermelho gritando: não deve fazer isto, não deve fazer aquilo, ou então deve fazer isso, ou deve fazer aquilo. O ego nos dificulta a apreciar de maneira pura e simples aquilo que nos é dado ou apresentado. Ele julga, condena, impede-nos de sermos livres. Já o eu interior é o eu real. Tem a ver com o nosso verdadeiro eu, o eu autêntico, o eu puro, simples e amoroso. O eu interior contém a nossa criança interior. É um eu de simplicidade dos pensamentos, aquele que brinca, salta, que não julga e nem condena. Pensa por nós, vive livremente por nós, dança ao sabor do vento e da verdade, e que corre alegremente sem medo pelos caminhos simples que escolhemos. Entender e saber a diferença entre o eu interior e o ego é determinante para as nossas atitudes perante a vida. Entender as diferenças nos permite sentir a alegria de viver no aqui e no agora. Permite sentir o valor verdadeiro do momento. Permite viver intensamente cada momento, sem os limites que nos foram colocados ou impostos também pela sociedade. Saber encontrar o eu interior é viver cada vez mais, liberar a sua criança interior, aquela que está guardada dentro de você, ou seja, se você permitir que as suas escolhas e opções sejam feitas pelo ego, com certeza deixará que os outros vivam sua vida e assim jogará fora uma grande oportunidade de perfeitamente ser livre perante a sua vida. Se eu perguntasse agora quem é você, com certeza você me diria: que pergunta é essa? É muito difícil de respondê-la, na verdade. Você pode me dizer um montão de coisas, mas bem provável que nenhuma delas sejam quem você é realmente, porque sempre o ego irá responder primeiramente. Nascemos sem identificações, sem nomes, apenas existimos. Somos seres ilimitados.
Nossas essências são, na verdade, aquilo que somos. Nosso primeiro contato é com nossa mãe. Nos tornamos conscientes dela, dos outros e, por conta de nossas necessidades, de nosso corpo também. Olhamos para fora, para os outros, e eles nos dizem o que somos, nos identificam que somos de cor tal, loiros, morenos, altos, baixos, bonitos, feios. Na escola, a professora nos diz quem somos também. Os colegas, os amigos, nos definem como sendo o que eles veem. Normalmente, não nos enxergam em nossa essência. Assim, a vida continua e conhecemos mais pessoas e cada uma delas diz quem você é. Acreditamos então que somos aquilo que dizem de nós. Não nos preocupamos em olhar para dentro de nós e nos enxergarmos. A sociedade é outra grande formadora do ego. Temos que nos ajustar aos padrões do que a sociedade diz que somos, ou então seremos diferentes, uma espécie de anormais. Então, nesse caso, seria melhor viver isolado e assim não teríamos ego. Mas isso também não pode ser feito. Também não é assim. Sem o ego, você se transformaria em um animal, porque o ego faz parte de todo ser humano pensante, mas ele é benéfico para que você possa se tornar consciente de sua verdadeira identidade. Sua identidade é de um ser iluminado, sendo apenas o eu sou. Digo a você que o ego é um tipo de mal necessário até o momento em que compreendemos a função dele. Seguimos por caminhos nem sempre alinhados com o que realmente gostaríamos para a nossa vida. Nos esforçamos para alcançar as metas que nos ensinaram. Deixamos de olhar para nós mesmos, para dentro de nós, e assim perdemos o nosso caminho e nossa verdadeira essência e naturalidade. Deixamos de viver e saborear a vida. Somos sempre incentivados a seguir modelos de perfeição e nos sentimos frustrados quando não alcançamos. Sei que exigimos muito de nós mesmos e deixamos dentro dessa condição escapar nossa alegria e felicidade de sermos simplesmente aquilo que desejamos ser, o eu. Essa é a resposta. O eu é aquele que deseja o seu contato íntimo com ele, sempre falando para você que não existe um modelo correto ou único de como cada pessoa tem de ser ou de como você deveria viver a vida. O seu livre arbítrio, bem direcionado, fará de você um ser único e verdadeiramente autêntico. Não precisamos ser o que as pessoas esperam de nós, e as pessoas não devem ser o que nós esperamos delas. Cada pessoa se torna o que faz de si. Pare de querer controlar as pessoas e não se deixe ser controlado também. Saboreie as diferenças existentes em cada ser humano que está ao seu redor. Muitas vezes, o eu te faz acreditar que você é um vencedor,
Mas, porém, muitas vezes, o ego te faz sentir que você é superior a qualquer um. Olha só que manobra. O ego te coloca para baixo, te joga lá para cima e coloca para baixo novamente. Afinal, todo ego é egocêntrico. Ele vive nos extremos o tempo todo, sugerindo a você ideias inadequadas e intensas na maioria das vezes, saltando constantemente do egoísmo para a vitimização. Acredito que esses altos e baixos deveriam ser cessados, porque não te fazem bem. Junto ao ego, aparece a sociedade também como formadora do seu ego. Ela faz com que vejamos o mundo para fora de nós, que nada é para sempre. Assim, crescemos nos enganando. Até que chegará um momento, um período em sua vida, em que tudo se transforma num caos, tudo será uma grande desordem. O ego é que te faz pensar que isto está acontecendo. Lembre-se, você não é o ego, ele só está debatendo-se. Na verdade, ele está com medo de perder o poder que pensa que ainda tem sobre a sua mente, que agora começa a ficar consciente. Seja corajosa, corajoso. Olhe não mais para fora, mas para dentro de você. Encontre o seu ego, olhe para ele, dê atenção a ele, ao que ele está dizendo de você. Isso exige uma postura de persistência, treino e disciplina. Você vai aprender a olhar para o caos que o ego está sugerindo que está à sua vida. E quando isso acontecer, imediatamente a ordem se restabelecerá e se transformará na ordem do próprio cosmos. Se você ficar consciente desta manobra, o ego enfraquecerá. Você saberá quem você é. Não irá mais se debater, pois conhece as polaridades em que o ego te coloca. Os opostos fazem parte de nós, mas não são quem somos. É preciso que você entenda isso de uma vez por toda. Tente entender o seu ego, analisando, dissecando, olhando, observando de todos os ângulos o que ele te sugere, e não tenha pressa em sacrificá-lo, pois caso contrário, um egoísta estará nascendo. Mantenha a candeia acesa. Outra característica do ego é que ele se alimenta do seu desejo de ser outra pessoa, o que te confunde, pois você já é outra pessoa. É tudo de bom. Porém, você não tem consciência. Se você se considera um qualquer, uma qualquer, e deseja se tornar uma pessoa reconhecida, reconhecido, o ego irá absorver essa energia desse desejo e te fará tudo o que puder para te fazer acreditar que você é uma pessoa qualquer. O ego vive da tensão entre o que você é e o que você deseja ser. E quando o ego perde o poder sobre você, aí que o problema melhora. Ele vive da tensão entre o que você é e o que você deseja ser. Somente quando você descobrir quem você é, você encontrará a paz. O ego vive com base no passado e no futuro. Os argumentos sugeridos pelo ego são do passado. Ele sempre te induz a pensar:
eu fiz aquilo, eu fiz isso, eu falei aquilo. O ego foge do agora. Se você souber ser inteiro e ter consciência disso, ele irá desaparecer aos poucos. É nessa divisão que o ego se cria. Ele é intoxicante, torna você inconsciente. Este é todo o mecanismo do ego. Na medida do possível, alimente-se quando estiver com fome. Durma quando estiver com sono. Trabalhe no que gosta. Na medida do possível, seja simples. Sendo assim, você não dará vida para o ego. Construa janelas light em sua vida. O ego faz parte da vida humana. Ele não é uma realidade que você possa deixar de repente, pois ele é apenas uma noção, uma ideia. Sendo assim, o que você pode fazer é entendê-lo carinhosamente e educá-lo. A única maneira, ao meu ver, para libertar-se dele é simplesmente observá-lo. Então, quando você for fazer algo, olhe e esteja alerta. Se o ato que for realizar te levar para as misérias da vida, então saberá que é uma atitude egoísta. Não permita. Gostaria sinceramente de passar algumas regras para você educar o seu ego, mas creio ser impossível. Acho que o caminho está alicerçado apenas nas tentativas de acertos e erros. Você terá que fazer seus próprios esforços e julgar quem está falando, se o ego ou o eu. Se você ficar consciente disso, o ego enfraquecerá. Você terá que fazer seus próprios esforços e julgar quem está falando, se o ego ou o eu. Se você ficar consciente disso, o ego enfraquecerá e você saberá quem é você. Não se abalará mais pelas polaridades em que o ego costuma te colocar. Os opostos fazem sim parte de nós, parte de nossas vidas, mas não são quem somos. Deixo para você 5 dicas para perceber quando o seu ego entra em ação. Primeiro, não se sinta ofendido. Segundo, liberte-se da necessidade de sempre ganhar. Terceiro, liberte-se da necessidade de sempre ter razão sobre qualquer pessoa. Analise a situação, espere os 3 primeiros minutos antes de tomar uma atitude ou falar algo para alguém quando estiver em dúvida. Quarto, liberte-se da necessidade de ser superior. O excesso de superioridade mostra que você é uma pessoa fraca, com medo. Isso é o ego agindo em você. Quinto, liberte-se da necessidade de sempre querer. São essas as 5 dicas que eu te dou. Quero agradecer pela oportunidade de estar com você nesse vídeo. Espero poder ter te ajudado. Não esqueça de se inscrever no canal, dar seu like, acionar o sininho e compartilhar este vídeo. Um forte abraço, namastê e meu muito obrigada.